Bom dia, pessoal. Eu vou falar hoje a respeito ainda de textura de um outro método para você texturizar os seus objetos. Geralmente esse método é usado para objetos mais complexos, modelos de face, rosto, animais, que eles têm polígonos mais complexos. Mas para entender o método é mais fácil a gente usar um cubo simples. E esse método chama-se UV Unwrap. Dizem que UV Unwrap é de Unpleasant Vision, porque ele fica com uma visão desagradável na hora que ele é desdobrado. Unwrap é desembrulhar, desdobrar. O Blender usa para objetos em 3 dimensões os eixos X, Y e Z, esses aqui que você está vendo. No entanto, para esse método é preciso que você desdobre o seu objeto e ele se transforme em 2D, em 2 dimensões. Então, seria a largura e o comprimento. Então, ele adotou as iniciais U, V, para definir esses eixos de 2D. Então, como é que as coisas são feitas? Eu tenho uma cena padrão, que é o que aparece primeiramente para mim. Uma coisa que é importante nesse método é você ter várias lâmpadas, muita iluminação. Então, vamos duplicar as lâmpadas aqui. Deixa eu colocar na vista 7 para que elas rodeiem todo o cubo. Shift D, Shift D. Vamos colocar e Shift D. Vamos colocar 4 lâmpadas. Aí eu posso voltar aqui, selecionar novamente o cubo e aproximar para você ver. Então, iluminação é um dos requisitos para você enxergar o que está acontecendo. O segundo requisito é que você precisa estar no modo de edição, senão não funciona. E a terceira coisa que é interessante você fazer para você conseguir esse método e desdobrar esse cubo, isto é, como se você tivesse um plano, depois você fosse formar um cubo, é você vir aqui e colocar em UV Editing. Então, ele vai apresentar para você essas possibilidades aqui. Aqui você tem o editor UV e o seu cubo aqui. O que você tem que fazer? Você tem que desdobrar esse cubo para ele ficar um objeto 2D e não 3D. Então, ele está todinho selecionado e o modo dele está em vértice. Então, nós vamos clicar Ctrl Tab e vamos passar para o modo borda, Edge. Passando para o modo Edge, de borda, de arestas, nós precisamos escolher quais são as arestas que vão fazer com que o meu objeto desdobre. Isso é uma questão de tentativa e erro, e a gente tem que aprender a fazer isso. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então, vamos desselecionar e começar a selecionar as bordas que eu acho que vão funcionar para desdobrar esse objeto. Aí, depois disso, eu venho aqui nessa relação do meio aqui e eu vou clicar esse botão, chama-se Mark Scene, isto é um tipo de costura, é um tipo de marcação que você precisa fazer para você desembrulhar o objeto. Então, você vem aqui, clica, Mark Scene, e você pode observar que as bordas ficaram vermelhas, mas não aconteceu nada aqui ainda. E só vai acontecer na hora em que você clicar A, desselecionar tudo, selecionar de novo todo o objeto e vir aqui e clicar em Unwrap. Unwrap, aqui existem vários métodos para você desembrulhar esse objeto, tá? E nesse momento nós vamos escolher esse aqui, Unwrap, o simples. Depois, quando os objetos se tornarem mais complexos, há necessidade de se tentar outros métodos. O que ele fez? Você pode observar que ele desdobrou o cubo e esticou numa visão 2D. Aqui embaixo tem algumas opções que aparecem,
com relação a esse Unwrap. Você pode testar para ver as mudanças que ele possa fazer. Para o cubo Subsurf Date não é adequado, mas pode ser que para alguns objetos isso seja adequado. Tá, agora você tem o cubo desdobrado em 2D. O que você vai fazer? Você quer pôr uma textura nesse cubo. Então, você vem aqui, imagem, abra imagem, ele vai jogar para o seu computador. Eu tenho algumas texturas aqui, eu vou abrir e eu vou escolher esse xadrez. Eu vou abrir e ele abriu para mim. Eu vou diminuir aqui para você ver melhor. E ele abriu a textura. Como é que eu enxergo o que aconteceu aqui? Eu venho aqui e passo para a textura. Pronto, ele colocou a textura para mim no cubo. Tudo o que é disponível em forma 3D, aqui também é disponível. Você pode observar aqui embaixo, não dá para ver muito bem, mas aqui você enxerga. Ele está selecionando vértices, aqui ele está selecionando arestas e aqui ele está selecionando faces. São as mesmas coisas disponíveis para você em 3D. Então, voltando para a aresta e voltando para cá, você pode movimentar esse objeto clicando em G, que é o Grab. Observa aqui que você enxerga as mudanças que são feitas. Clicando em G, você movimenta. Tá? Outra coisa que você pode fazer é você selecionar este 2D aqui e você pode usar Scale. E você pode ver que você pode fazer o seu Scale e fazer a sua textura ficar menor. Vamos dar Ctrl Z, também funciona aqui. Você pode usar rotação, colocar o seu objeto 2D de outra forma, pode modificar e você, como eu já disse antes, você pode modificar cada um dos vértices, cada uma das arestas, cada uma das faces do seu objeto. Então, vamos dar Ctrl Z e aqui você pode observar ele pelo modo de textura. Voltando à forma padrão, você pode observar que se você renderizar, você não tem a sua textura demonstrada. Então, vamos entender por quê. Porque você tem que vir aqui em textura, escolher Image or Movie, colocar em UV, aqui em Image, o seu xadrez, que foi a primeira figura que eu escolhi, está aqui. Aí você clica e aí ele vai aparecer aqui, como no vídeo anterior. Agora você consegue, quando você renderiza, você consegue ver o objeto. Para você ver o objeto na renderização, você precisa que ele esteja aqui em texturas. Há um outro método para você ver aqui o seu objeto, como é que ele ficaria. Estando no modo sólido, você clica em N para você ter essa tela de volta. Você clica em Display e aqui você clica em Multi-Texture. Então, aí você tem na sua tela de User, você tem a sua textura apresentada. Esse é bem o básico do Unwrap, existem coisas bastante mais complicadas, mas para todo objeto primitivo ou não que você vá querer texturizar, você precisa desdobrar ele. Esse é o desdobramento mais simples que tem e eu acho ótimo um exemplo para a gente iniciar a falar disso. Espero que você tenha aproveitado, que você aprenda.
e até o próximo vídeo.